iniciando como professora de alfabetização ou está se formando em pedagogia e está completamente apavorada com a quantidade de métodos de alfabetização que existe hoje no mercado, então esse vídeo é para ti. Hoje a gente vai entender quais são as principais diferenças, os problemas e os benefícios dos principais métodos de alfabetização que a gente tem hoje em dia no mercado. Mas, antes de mais nada, eu queria pedir para tu te inscreveres no canal para poder acompanhar os vídeos que saem toda semana sobre desenvolvimento infantil e sobre alfabetização, e também deixar o teu like e comentar o que tu tá achando sobre os vídeos, certo? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Pessoal, os métodos de alfabetização, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os sintéticos e os analíticos. E essa divisão, ela gera uma boa polêmica sobre qual é o melhor método de alfabetização. E hoje o Brasil vive uma guerra dos métodos de alfabetização. A gente tem professores que defendem veementemente um método, veementemente outro método, né? Acabam rechaçando outros métodos, acabam fechando a mente, e o resultado que a gente tem é muitas vezes o caos que a gente vive na alfabetização no Brasil hoje em dia, tá? Ao final desse vídeo, eu também vou afirmar para vocês, vou dizer qual que é os dois métodos que eu gosto de utilizar, que eu gosto de mesclar. Mas antes de mais nada, pessoal, a gente deve sempre de levar em consideração a maneira como o nosso aluno aprende e adaptar a nossa abordagem para fazer com que a aprendizagem seja mais fácil para a criança, porque afinal de contas, o objetivo não é aplicar método X, método Y, é fazer com que a criança aprenda. E a gente, enquanto professora, deve desenvolver esse olhar e conseguir adaptar as nossas abordagens, certo? Mas vamos lá. Se tu jogar hoje em dia no Google, vai aparecer nomes dos mais diferentes possíveis, né? Inúmeros métodos de alfabetização, cada dia parece que aparece um método de alfabetização diferente. Mas se a gente for pensar aí nos principais, nos mais famosos, divididos entre os sintéticos e os analíticos, eles são divididos em um grande critério, tá? O que faz um método ser sintético ou ser analítico? É a ordem de apresentação dos elementos da linguagem escrita. Mas calma que eu vou explicar melhor. Os métodos sintéticos, eles saem da menor unidade para a maior unidade. Então, sai da parte para o todo. Ou seja, a gente inicia ensinando a letra, depois a sílaba, depois a palavra, a frase e o texto. E alguns exemplos desses métodos, dos métodos sintéticos, são o método alfabético, o método silábico e o método fônico. A gente vai falar agora sobre eles um pouquinho. O método alfabético, ele também pode ser chamado de soletração. E a primeira coisa que é ensinada para a criança é o nome da letra. Então, sabendo o nome da letra e relacionando com a forma visual, com o desenho da letra, o objetivo é que a criança identifique as letras na palavra e dizendo o nome dessas letras, soletrando as letras e formando assim as sílabas. É mais ou menos assim: bola, B-O-L-A, bola. Quais são as vantagens desse método, pessoal? Ele vai do mais simples para o mais complexo. Então, ele é compatível com o aparato e a capacidade cognitiva de uma criança que está ingressando no primeiro ano, com 6 anos, tá? E, além disso, ele traz como a sua base de conhecimento as letras, que é algo essencial para a alfabetização. Mas quais são os problemas desse método, tá? Quais são as desvantagens? Saber nome de letra não é o suficiente para que a criança consiga fazer a relação de que, por exemplo, o B com A vai fazer ba, porque ela não explora de forma sistematizada o som do B e o som do A. Então, falta aí um elemento de ensino e aprendizagem no método alfabético, tá?
Método silábico. A menor unidade ensinada é a sílaba. Então, a gente não vai partir da letra, a gente vai partir de uma unidade um pouco maior, que é a sílaba. Iniciando pelas sílabas mais simples, né, que são formadas por aquele padrão consoante e vogal. E por que consoante e vogal? Porque no português, na língua portuguesa, não existe nenhuma sílaba sem vogal. Então, as vogais, elas são os sons bases das sílabas, são os sons mais fáceis da gente ouvir. E também são as letras que apresentam o som mais fácil de ser ouvido de forma isolada, sem o apoio da consoante, tá? Quais são as vantagens desse método, do método silábico? Já que na fala a gente pronuncia as sílabas e não as letras de forma fragmentada, é muito mais fácil para a criança conseguir fazer a correlação entre a fala e a sílaba, e isso vai deixar o aprendizado muito mais simplificado. Então, o que é isso? A gente não fala o B e o A gente fala o BA muito junto, não é fragmentado. E como a alfabetização, né, a escrita, ela é uma representação daquilo que a gente fala, quanto mais próxima essa relação entre o som que a criança escuta da nossa fala e aquilo que ela escreve, que ela enxerga escrito, é muito mais fácil para ela aprender. Quais são as desvantagens? É um pouco perigoso a gente deixar a criança dependente de dominar apenas as sílabas e não a unidade menor, porque isso tira dela uma autonomia de que ela consiga fazer uma leitura de uma sílaba mais complexa, de uma sílaba que ela não conheça. Então, isso acaba gerando um decoreba de sílabas, né, daquele silabário, que na nossa língua são inúmeros e que é impossível de alguém conseguir memorizar com facilidade. Então, ela tira a autonomia da leitura de qualquer sílaba e ela também dificulta pelo grande número de sílabas que a gente tem na língua portuguesa. Método fônico, que está bastante em evidência. Nesse caso, a menor unidade ensinada e aprendida é o fonema, que é representado graficamente pela letra. Então, é esse menor som da fala. E ao fazer essa relação, a criança vai combinando as letras umas com as outras e formando as sílabas, sempre partindo do mais simples, lá do padrão consoante vogal, iniciando pelas vogais, depois consoante com o apoio da vogal, até as mais complexas. Quais são as vantagens do método fônico? Ele leva em conta os sons da fala e isso vai facilitar a aprendizagem porque vai fazer muito mais sentido para a criança. E quando isso estiver consolidado, a criança vai ser capaz de ler da sílaba mais simples até a sílaba mais complexa. Claro que ela vai ter dificuldade no início que ela for ler as sílabas mais complexas, mas o método fônico ele dá essa autonomia para a criança. Quais são as desvantagens do método fônico? Existe na nossa língua um número muito grande de irregularidades entre letra e som. Por exemplo, o som do A. O A pode ter som de A ou de A, né? O C, desculpa. O C, ele pode ter som de K ou de S. Então, por algumas letras, né, possuírem mais de um som o mesmo som ser representado por diversas letras, isso pode gerar uma dificuldade, tá? E que necessita de outras abordagens para que seja resolvido, certo? Agora, os métodos sintéticos são esses, e agora a gente vai para os métodos analíticos, tá? Os métodos analíticos, eles saem do maior para o menor. Bom, nos métodos sintéticos, a gente saía ali da sílaba, da letra,
do fonema e expandia. Agora é o contrário, a gente sai do maior, a gente ensina primeiro a palavra, primeira frase, primeiro texto, dependendo do método, e a partir disso a gente parte para a análise das palavras, para análise das sílabas, para análise das letras e dos fonemas. O primeiro método é o método da palavração. Como o próprio nome diz, a unidade que é estudada é a palavra, sem pensar nas unidades menores que compõem essa palavra, nas sílabas e nas letras. A aprendizagem, então, ela deve ocorrer por memorização de grupos de palavras. Quais são as vantagens? As vantagens que se dizem são a ênfase no significado das palavras, que em teoria seria algo deixado de lado ali pelos métodos sintéticos. E quais são as desvantagens do método da palavração? Alfabetizar é muito mais do que memorizar um grupo de palavras. Esse tipo de leitura, né, quando a gente vê uma palavra, bate o olho na palavra e já consegue ler ela, já consegue dizer de cara que palavra é, pode ser confundido com o que a gente chama de leitura fluente, que ocorre a partir ali do segundo ano e do momento que a criança já entrou várias vezes em contato com a mesma palavra, tá? Mas isso não é um método de alfabetização, isso é uma etapa do processo de aprendizagem de leitura e escrita. Antes dela chegar na fluência leitora, em que ela bate o olho na palavra e ela consegue dizer que palavra é, ela precisa passar pela decodificação. E o método da palavração não leva a decodificação em conta. Então, essa é a desvantagem aí desse método, tá? Método da sentenciação. Aqui, o aprendizado, ele inicia pela análise das frases para depois partir para a análise das unidades menores, das palavras, das sílabas e das letras. Quais são as vantagens? ênfase no significado dessas frases e no uso social da escrita. E quais são as desvantagens? As desvantagens são as mesmas da palavração, porque deixa a criança sem autonomia para ler novas palavras e novas frases, tá? Depois, método global. A unidade estudada, né, a primeira coisa ensinada para a criança é o texto. É procurado o sentido geral daquele texto e depois as crianças partem para análise de frases, de palavras, de letras. Quais são as vantagens? Ela procura trazer o sentido daquilo que é lido. Então, ela proporciona um exercício de compreensão textual na criança. E quais são as desvantagens? São as mesmas problemáticas dos outros métodos. E aí, como que a criança vai acessar o significado de uma unidade maior, como um texto, se ela ainda não sabe ler pequenas palavras e sentenças? Me parece, e aí é uma opinião profissional minha, que quando a gente está falando desses métodos, do global, da sentenciação e da palavração, a ordem está invertida, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: primeiro se aprende a ler e depois se lê para aprender. E eu percebo que os métodos analíticos, eles não levam isso em consideração. Pois para a criança aprender a ler, é necessário que ela compreenda as partes. Partir do todo para as partes é muito complexo e não respeita o aparato cognitivo da criança de 6 anos. Não é isso que mostram as últimas pesquisas da ciência cognitiva da leitura, das neurociências, tá? Então, pessoal, essa é a minha opinião profissional, pessoal. Claro que a gente respeita quem utiliza outros métodos, né? Quem utiliza os métodos, o método global, da palavração e da sentenciação, mas o que eu acredito? Memorizar palavra e memorizar frase não é alfabetização.
O nosso sistema de escrita é alfabético, ou seja, ele leva em conta a relação entre o som da fala e a escrita. Ele representa na escrita o som da fala. Por isso que ele é alfabético. Existem outros sistemas de escrita, como o chinês, por exemplo, que é um outro sistema. Ele não é um sistema alfabético. Talvez aí esses métodos possam ser mais eficazes, mas eu preciso levar em conta que a alfabetização é o ensino do sistema de escrita alfabética, que relaciona som da fala com escrita. Então, a gente não pode ir contra aquilo que a gente está ensinando, certo? Então, outra coisa, compreender um sentido geral de um texto, como o método global propõe, é uma compreensão textual. E não quer dizer que a gente não vai trabalhar compreensão textual, mas para a criança ler, ela mesma ler e ela compreender, é um processo que acontece depois da fluência leitora. Então, no momento em que a gente está utilizando o método global, a gente está pulando etapas. E a alfabetização, ela deve sair do mais simples para o mais complexo. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, pessoal? São as últimas pesquisas, como eu já falei, da ciência cognitiva da leitura, das neurociências, que estão levando em conta isso, tá? E aí eu disse que eu ia trazer, né, quais são os dois métodos que eu gosto de usar, e eu mesclo muito o método silábico com o método fônico. No momento em que eu estou ensinando a letra para criança, que eu estou explorando o som dela isolado, eu já vou juntar com as vogais para formar as sílabas e eu já vou trazer pequenas palavras para que ela consiga fazer esse trabalho de decodificação. No início é difícil, parece que as crianças não vão aprender, mas a alfabetização é um trabalho de persistência. Então, não adianta a gente passar uma letra por dia e achar que a criança vai relacionar o som com a letra, com a forma visual com o som, porque isso não vai acontecer, tá? Mas eu gosto muito de utilizar o método silábico misturado com o método fônico. Nuances de uma com nuances de outra, de acordo com aquilo que o meu aluno aproveita. Se eu tô vendo que ele não tá conseguindo por aquele método, eu vou tentar outras estratégias. E eu posso mesclar estratégias de diversos métodos. O melhor método é aquilo que a criança aprende, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os métodos de alfabetização. Se tu gostou dessa aula, não deixa de dar o like, não deixa de te inscrever no canal e também mandar para quem tu acredita que vai fazer um bom proveito. Certo? Muito obrigada e até mais!